quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra muito preciosa, onde eu estive buscando e me colocando, e o pastor colocou uma direção, e nós sentimos no coração de compartilhar essa noite uma palavra que tem como título Encontros. Encontros. Quando a gente pensa em encontros, a gente já pensa em mudança de vida. Quantos encontros nós já tivemos com pessoas que mudaram a nossa vida? Pensa o dia que você encontrou pela primeira vez com o seu cônjuge, a primeira vez que você viu essa pessoa amada que está aí do seu lado. Esse foi um encontro que mudou sua vida. E tantos outros encontros. Um primeiro encontro com um filho. Quando nasce aquele bebezinho e você olha aquela carinha, sua vida nunca mais é a mesma, não é mesmo? Tem alguns encontros que mudam a nossa vida, que nos tiram do lugar. E a Bíblia, ela é cheia de encontros. Ela relata muitos encontros de pessoas com o Senhor. E a partir desses encontros, a vida dessas pessoas não foram mais a mesma. Uma pessoa que teve um encontro com Deus, uma pessoa que amava estar na presença de Deus, uma pessoa que vivia de reencontros, porque depois de um primeiro encontro vem os reencontros, não é mesmo? Era o rei Davi. Eu gosto muito de Davi porque eu olho para a vida de Davi e eu vejo um homem tão imperfeito, tão cheio de defeitos, que falhou feio, mas que a Bíblia o descreve como um homem segundo o coração de Deus. Alguém que tinha um coração parecido com o Senhor, porém foi um homem que adulterou, que matou, que foi negligente, mas que, em contrapartida, se nós olharmos para a vida desse homem, nós vamos ver um homem quebrantado. E na mesma medida que errava, se quebrantava, se humilhava e corria para a presença do Senhor. Que não deixava o orgulho o separar de Deus. Então eu quero convidar você a abrir lá no Salmo 42. Se você não tem a Bíblia, não tem problema. Nós vamos colocar aqui atrás. Lá no Salmo 42. Salmo 42, 1 e 2. Salmos 42, 1 e 2. E lá em Salmo 42, 1 e 2 diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da tua face, Deus? Esse é o rei Davi. O rei Davi amava ter encontros com Deus. E eu quero perguntar para você nessa noite: quando foi o seu primeiro encontro com Deus? Quando que foi a primeira vez que você teve uma experiência com Deus e ali foi o seu primeiro encontro? Sabe, muitas pessoas têm encontros tremendos com Deus, porém tem apenas um encontro e nunca mais tem reencontros. Tem pessoas que têm alguns encontros com Deus, experiências maravilhosas, porém vai passando o tempo e vai se distanciando de Deus e começa a viver uma vida longe de Deus, e daí só lembra do passado, do quão bom foi estar na presença de Deus. Lá em Amós 4, do 4 ao 12, Deus está falando com o seu povo, o povo de Israel. E Deus fala assim para o povo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deus está falando para o povo: se prepare. Há uma preparação, nós precisamos nos preparar para encontrar com Deus. Nós fizemos um encontro com Deus das crianças, foi uma bênção, foi um mover de Deus. Nós vimos Deus agindo, mas eu preciso dizer para você que para que esse encontro pudesse acontecer, antes desse encontro, 50
dias antes, nós começamos a preparar esse encontro. Começamos a gerar esse encontro em oração, enviamos para o nosso time de intercessão. Nós também oramos, a nossa equipe orou, e nós ficamos muitos e muitos dias preparando tanto a parte prática desse encontro com Deus das crianças, quanto a parte espiritual, especialmente a parte espiritual. Por quê? Porque tudo que é feito no reino do Espírito é gerado algo. Há uma batalha, sempre vai haver uma batalha. E eu quero dizer para você nessa noite, tudo que você se dispor a fazer para Deus, toda vez que você se colocar diante de Deus para fazer algo para o reino dele, vai haver uma batalha. Porque nós estamos num mundo corrompido pelo pecado. Um mundo onde a Bíblia diz que jaz no maligno. E que se nós quisermos ter um encontro diariamente com Deus, nós precisamos nos preparar. Precisamos preparar o nosso coração. Precisamos preparar a nossa armadura. A Bíblia dá a descrição da nossa armadura no reino do Espírito. Precisamos dia após dia limpar a nossa armadura. Estar com a nossa espada afiada aí nas mãos. Porque o inimigo, ele é como um ladrão. E ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E eu quero dizer para você, Deus quer ter um encontro com você. Assim como Deus falou aqui com o seu povo de Israel. Assim como o Senhor falou, preparem-se. Se preparem para estar na minha presença. Mas o povo não ouviu. Deus fala assim no versículo 11: contudo não vos convertestes a mim. Uma conversão de coração. O que é conversão, queridos? Conversão é mudar a direção. Uma conversão, imagina que você está indo para um lugar e de repente você vê que errou o caminho. Você faz a volta e você anda na direção contrária. É assim que deve ser a nossa vida quando nós temos um encontro com Deus. Como eu já falei aqui em uma outra palavra, a nossa vida quando se encontra com Deus, ela tem que ter um impacto. É como um grande caminhão quando tem um impacto com alguém, né? De um jeito ruim, né? Quando a gente vê um acidente com um caminhão, quando você pensa, meu Deus, foi um acidente lá na BR e foi um caminhão, a gente já pensa, meu Deus, né? Porque a gente sabe o impacto que tem um caminhão na vida de uma pessoa. Mas e Deus? Qual é o impacto que Deus tem na nossa vida? Eu quero dizer para você, quando nós temos um encontro com o Senhor, e esses encontros podem ser diários, como o pastor falou aqui, é maravilhoso ir por um lugar como as crianças foram, um encontro com Deus. É maravilhoso quem vai lá servir. Nós saímos de lá tão cheios quanto aquelas crianças. Porém, o Senhor quer ter um encontro diário. Melhor que ir para o encontro com Deus é ter encontros diários com Deus. E o Senhor nos convida, e o Senhor nos atrai. Mas eu quero dizer para você que o diabo, a carne e o mundo vão militar contra o seu espírito todos os dias para te afastar da presença de Deus. A sua carne vai dizer não, vai fazer qualquer outra coisa, não vá para a presença de Deus, não vai ao encontro do Senhor, vai descansar, você está tão cansado, vai ver televisão, fica aí no celular mais umas 2 horas, vai lá assistir a 20ª série da sua vida. A sua carne vai militar, o mundo vai militar contra a sua vida. Não vai querer que você busque a presença de Deus, não vai querer que você esteja na presença de Deus. Mas quem está por trás de tudo isso é o nosso adversário, é o diabo. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos preparar para estar na presença de Deus. Isaías 65, 24 diz assim, ó, vamos ver aqui atrás no Data Show, eu quero ler com vocês aqui. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Antes de clamarem, eu responderei. Quem é esse Deus? É um Deus de amor. É um Deus que deseja ter encontro. Antes
antes de vocês clamarem, eu já responderei. Porque antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe. Antes mesmo de nós clamarmos ao Senhor por algo que nós estejamos passando na nossa vida, o Senhor já sabe. Antes mesmo de nós irmos ao socorro do Senhor, o Senhor já sabe. Mas o Senhor é como um pai. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus de comunhão, é um Deus de intimidade, é um Deus de perto. É um Deus que deseja estar perto de nós. E deixa eu dizer para você, meus queridos, muitas vezes, para fazer um simples prato, por exemplo, um alimento, né? As mulheres entendem um pouco mais disso, apesar que tem alguns homens aqui que também cozinham. Não temos que preparar, ir lá, separar os ingredientes, arrumar a cozinha para fazer aquele prato. Assim é com Deus. Nós precisamos nos preparar para entrar na presença de Deus. Precisamos preparar o nosso coração. Precisamos preparar a nossa vida. Sabe, o reflexo de um encontro com Deus pode mudar toda a nossa história. O reflexo de um encontro com Deus pode mudar a nossa história. Queridos, nós viemos de um encontro com criancinhas assim, ó. Ver aquelas crianças chorando, ver aquelas crianças se quebrantando na presença de Deus, ver aquelas crianças tendo uma experiência com Deus, sendo cheias do Espírito Santo. Sabe, eu não sei quantos aqui já foram para o encontro com Deus de adulto, né? Mas eu já fui, e eu fui com 16 para 17 anos. Esse foi o meu primeiro encontro com Deus, meu primeiro grande encontro. Mas olhar para aquelas crianças tão pequenininhas, vendo elas tendo o seu primeiro encontro com Deus, enche o nosso coração. Porque quando uma pessoa realmente tem um encontro com Deus, quando uma pessoa realmente ela é tocada pelo Espírito Santo, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. E o nosso primeiro encontro com Deus é quando nós aceitamos a Jesus. E eu quero perguntar para você nessa noite: você já aceitou Jesus na sua vida? A Bíblia diz que se nós confessamos com a nossa boca que Jesus ressuscitou dentre os mortos e crermos com o nosso coração, nós seremos salvos. Eu quero perguntar para você: você já fez essa oração com a sua boca? Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Eu creio, Jesus, com o meu coração. Sabe, parece algo tão simples, mas que vira uma chave no reino dos céus. Esse é o nosso primeiro encontro com Deus. Quero convidar você a abrir lá no livro de Atos capítulo 9. Atos 9, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos 9. Pronto? Amém? Atos 9, do 1 ao 9. Saulo, respirando, ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso chegasse alguns... Gente, acho que eu pulei aqui, peraí. Gente do céu. 9:2, cadê? Troquei a minha Bíblia e ela tem alguns... Não, 9:3. Cadê o 3? Jesus. Aqui, me achei. Deixa eu começar de novo ali, gente. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém.
Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levantando-se entre a cidade, onde lhe dirão o que mas levantando-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E seguindo-o pela mão, levaram-no até Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. E os versículos ali continuam dizendo que depois de 3 dias, Saulo vai ao encontro de Ananias, um homem de Deus, e esse ora por ele, e ele volta a enxergar. E esse homem, esse Saulo, que era um perseguidor de cristãos, a quem ele perseguia para matar, vira então perseguido por amor a Deus. Depois desse encontro com Jesus, Saulo tem uma experiência profunda, onde tira ele de lugar, onde muda a direção da sua vida, onde a sua conversão é tão impactante, que esse homem é tão usado por Deus. Sabe, querido, um encontro com Jesus muda a nossa história, muda a nossa geração, muda a nossa descendência. E eu quero dizer para você, nós não vamos ser poupados das dificuldades. Jesus foi bem claro que nós teríamos aflições no mundo, mas ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, quando nós temos um encontro com Deus, o impacto da palavra nas nossas vidas e no nosso coração deve gerar uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. Ter um encontro com Jesus nos tira do lugar. Ter um encontro com Deus nos tira do lugar. Então, o nosso primeiro encontro deve ser um encontro com Jesus. O nosso segundo encontro deve ser um encontro com a palavra de Deus e com a oração. Sabe, se nós temos um encontro com Deus, nós precisamos nos alimentar dia após dia, porque a nossa carne, ela foi corrompida pelo pecado. Nós fomos contaminados pelo pecado. E deixa eu dizer para você, você não precisa fazer força nenhuma para seguir a corrente desse mundo. Basta você ficar inerte, basta você não fazer nada, que o mundo vai te levar como uma correnteza. Mas se você quiser nadar contra a corrente desse mundo perdido, você precisa tomar uma decisão, e através da leitura da palavra de Deus, você precisa se alimentar dia após dia. Você precisa ter um encontro com Deus dia após dia na sua casa. Sabe, Deus nos deixou como igreja para que nós pudéssemos nos ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, sermos igreja, caminharmos juntos. Mas no fim das contas, no nosso dia a dia, o nosso encontro com Deus só vai continuar se nós nos colocarmos no secreto, na presença de Deus, diante da sua palavra, e nos alimentarmos. Sabe, a oração, ela é um WhatsApp para o céu. A oração é um WhatsApp para o céu. Você quer mudar a sua vida, você quer mudar a sua história, você quer ter encontros com Deus, você quer sair da presença de Deus arrepiado, chorando, impactado? Vá para o seu momento com Deus, com a palavra. Cante a palavra, leia a palavra, proclame a palavra. Sabe, você vai experimentar de uma visão do céu sobre a sua vida. As dificuldades, as lutas, os pesos, você vai ver que lá na presença de Deus, lá no encontro com Deus, no secreto, você vai ter o privilégio e a oportunidade de deixar o seu fardo sobre Jesus. Sabe, tem pessoas que às vezes falam assim: ai, pastora,
mas nada dá certo. Tá tudo virado de ponta cabeça na minha vida. Olha, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ter um tempo com Deus. Eu não consigo, parece que tem um abismo. Sim, tem um abismo. A Bíblia diz assim, que o Senhor não está com seus braços encolhidos para que não possa nos abraçar, e nem com seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas muitas vezes os pecados que estão sobre a nossa vida, pecados não confessados, muitas vezes nós preferimos tantas coisas ao estar na presença de Deus. Muitas vezes nós preferimos chegar ao fundo do poço do que estar na presença de Deus, do que gastar tempo na presença de Deus. Queridos, Deus é um bom Pai. O Senhor é um bom Pai. O Senhor quer diariamente nos encontrar e Ele quer ser encontrado. Mas o que nós temos feito com aquilo que nós temos recebido do Senhor? Quão nós temos valorizado a presença de Deus? O quão nós temos buscado estar perto do Senhor? Sabe, nós podemos ter um encontro todos os dias com Deus através da oração e da palavra. E eu quero te perguntar, você não precisa me responder, mas responda para você mesmo: o quanto você tem aproveitado dessa oportunidade, desse privilégio que você tem de estar na presença de Deus? Será que você tem estado ocupada demais? Será que você tem estado cansada demais? Será que você tem desanimado com as lutas e as dores momentâneas? Será que você tem olhado para a sua vida e tem pensado: acho que Deus não está fazendo nada? Sabe, eu ouvi um testemunho essa semana que me impactou, de uma mulher que estava indo para o seu trabalho, arrumada, pronta, um trabalho assim mais executivo. Então ela estava com uma roupa bem passadinha, bem arrumada, indo. E de repente no caminho passam uns pombos, assim. Ela passou numa praça onde tinha uns pombos, e os pombos fizeram cocô nela. Sabe quando passa assim aquele bando de pombo fazendo cocô, que suja tudo o carro? E essa mulher estava indo para o trabalho, olhou para a roupa dela e falou: eu não acredito. E começou a reclamar. Mas voltou para casa, precisava trabalhar, voltou para casa, foi se trocar, perdeu um tempo, atrasou 1 hora para o trabalho. Aconteceu com essa mulher no dia 11 de setembro do ano 2000, lá em Nova York. Ela trabalhava nas Torres Gêmeas. E por causa dessa 1 hora de atraso, ela não morreu naquele acidente terrível. Acidente não, né, gente? Atentado terrível que teve lá. Sabe, às vezes nós só reclamamos, às vezes nós só murmuramos. Mas se nós estivermos conectados com o Senhor, se nós tivermos uma busca pelo Senhor no secreto, nossos ouvidos vão estar atentos à voz de Deus. Os nossos ouvidos vão estar atentos. Daí quando acontecer alguma coisa que sai do nosso controle, a gente pode ouvir a voz de Deus e descansar. Essa semana passada, como o pastor falou, eu estava muito doente. E eu tenho muitos compromissos agendados, muita coisa que eu estou fazendo. E eu sou uma pessoa muito prática, então eu já me organizo muito antes, eu já faço tudo que eu tenho que fazer, porque quando chega na semana do evento eu gosto de ficar bem de boa. Não gosto de ficar estressada, não gosto de ficar na correria. E 1 semana antes do encontro eu fico doente. Era uma semana ainda que eu precisava organizar algumas coisas, a maioria estava organizada. E daí eu fiquei um dia, fiquei ruim, o segundo dia fiquei pior. E daí eu só orava e falava: Deus, eu não entendo, tu sabes da minha agenda, eu não entendo, Senhor, eu não entendo, mas eu confio, Senhor, eu confio que tu tens o melhor para mim. E eu fiz daqueles 2 primeiros dias assim, dias de estar na presença de Deus. Eu pensei, não, quem sabe Deus quer que eu fique mais na presença dele. Quem sabe Deus quer que eu descanse mais, eu vou ficar. No 3º dia eu estava muito ruim. E daí já começou a me dar um desespero, porque daí eu já comecei a olhar para a minha agenda, porque nós somos falhos. E daí quando a gente está naquele momento de fraqueza, Deus coloca pessoas ao nosso redor. Por isso, escolha bem quem anda com você. Escolha bem as vozes que você vai ouvir. Daí meu esposo estava em casa nesse dia, graças a Deus. E daí me deu vontade de chorar.
Eu falei, eu sou filha de Deus, eu posso chorar, não posso? Posso chorar. Comecei a chorar. Chorar. E daí eu comecei a falar algumas coisas, amor, mas olha isso que eu preciso fazer, isso. E daí ele foi falando, me lembrando das verdades de Deus, todas as verdades que eu já sabia. E daí ele fez algumas coisas lá, lavou a louça, né, para acalmar o meu coração. Isso é um milagre. Lavou a louça, ajeitou a casa ali, né, o que deu para fazer. E quando ele terminou de falar aquelas coisas, é como se... E eu chorei. E daí eu falei assim para Deus, no momento, eu falei, Deus, eu não estou entendendo, mas fala comigo. E daí o Senhor falou assim, descansa. Você vai precisar desse descanso para o que está vindo aí na frente. Descansa. Gente, eu ouvi assim, muito audivelmente, descansa. Aí eu falei, quer saber? Se o Senhor falou descansa, Ele sabe da minha agenda. Eu vou descansar. Aí eu descansei. E eu falava, crianças, a mãe quer água. Daí vinha com água. Acho que eu estou com fome. Alguém trazia comida. Quando nós estamos sensíveis à vontade de Deus, queridos, o tempo ruim passa a ser um tempo bom. O deserto vira um jardim, porque nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus, por isso que nós precisamos estar na presença do nosso Pai, porque é lá que nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, é lá que nós vamos encontrar a verdade que vai nos libertar das mentiras de Satanás. E deixa eu dizer para você, é diária essa luta, é diária. O terceiro encontro, eu falei do primeiro, do segundo e do terceiro, agora eu vou falar o terceiro. O terceiro encontro vai ser com o nosso Jesus nos ares. A Bíblia diz que Jesus está voltando. O primeiro encontro com Deus nós vamos ter se nós quisermos aceitar a Jesus e mudar a direção da nossa vida. Vai ser uma escolha nossa. O segundo encontro com a palavra e com a oração vai ser uma opção nossa. Se nós vamos querer viver na presença de Deus. Agora o terceiro encontro não vai ser uma opção nossa. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda boca confessará. Eu quero pedir para você abrir lá em Mateus 24, do 40 ao 42. Mateus 24, do 40 ao 42, e diz assim: E estarão, então, 2 estarão no caminho, no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Até o 42, isso. O que nós podemos aprender com essa passagem? O que você entende com isso? 2 pessoas estarão trabalhando, uma será levada e outra será deixada. 2 estarão no campo, uma será levada, uma será deixada. Jesus está voltando. A palavra diz que Jesus não voltará até que a palavra de Deus seja pregada por todo mundo, até que todos tenham a oportunidade. Queridos, nós precisamos nos preparar para esse encontro. Igreja, nós precisamos nos preparar para esse encontro. Assim como uma noiva precisa se preparar para o seu noivo, a igreja precisa se preparar para a vinda do Cordeiro. E eu quero dizer para você, você é a igreja. Nós somos a igreja. Nós temos nos preparado para esse encontro. Você tem lavado as suas vestes. Você tem limpado o seu coração dia após dia. Você tem buscado a presença de Deus. Porque, queridos, se Jesus voltar e nós não estivermos prontos, nós seremos essas pessoas aqui, que serão deixadas. E deixa eu dizer para vocês o mesmo que eu digo para os meus filhos. Não importa se você nasceu na igreja, se você foi apresentado na igreja, se você cresceu na igreja, se você casou na igreja. Se você não estiver preparado,
você vai ficar. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou, para nos deixar para trás. O nosso Deus é um pai de amor. E Ele quer ter um encontro comigo, com você. Sabe, quero citar um homem que a Bíblia fala que ele era enganador, ele enganou o seu irmão. Ele era gêmeo do seu irmão, o nome dele era Jacó. Jacó, ele começou, né, a história dele não muito legal. Ele roubou do seu irmão a bênção do primogênito e ele era enganador. Ele era aquele cara que fazia as coisas para se dar bem. Mas Deus tem um encontro com Jacó. Sabe, assim como Jacó, Deus quer ter um encontro conosco para mudar algumas áreas da nossa vida que não estão alinhadas com Ele. Deus quer ter um encontro conosco para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. E Jacó teve 4 encontros que marcaram a vida dele. O primeiro encontro foi lá em Betel, quando Deus falou para ele sair da casa dele, sair de lá. E ele fugiu do seu irmão. E ele teve assim uma experiência muito preciosa com Deus. Muito preciosa. Ele adormeceu lá em Betel. E a Bíblia diz que ele viu anjos subindo e descendo nas escadas. Jacó teve uma experiência celestial. Deixa eu dizer para você, o seu passado não pode impedir o que o Senhor tem para a tua vida. Não importa o que você fez na sua vida lá atrás, se você enganava, se você mentia. A partir do momento que nós temos um encontro com Deus, o Senhor, Ele muda a nossa história. Então Ele mudou a história de Jacó e Ele prometeu que Ele cuidaria de Jacó, e Jacó confiou. O segundo momento foi quando Deus dá a ordem. Depois de muitos anos, Jacó tinha saído de casa porque ele enganou o seu irmão e o seu pai. Então o seu irmão ficou muito furioso. A Bíblia diz que ele queria matar Jacó, seu irmão Esaú. E Jacó foge, passa anos longe da sua família, mas chega um tempo que Deus fala assim para ele, num segundo encontro: Jacó, volta lá para tua família, te resolve com os teus irmãos, com teu irmão. E Jacó voltou. A Bíblia diz que ele teve muito medo. Ele até colocou a família para ir na frente, porque ele foi atrás muito temeroso com a reação do seu irmão. Eu quero dizer para você, tem coisas na nossa vida que Deus quer tratar. E a partir do momento que nós temos um encontro com Deus, o Senhor vai nos dar a oportunidade de nos consertar. Nada com Deus fica embaixo do tapete. Eu tenho um problema com uma pessoa lá que eu não falo há 20 anos. Se você teve um encontro com Deus, você não vai conseguir passar a sua vida inteira com falta de perdão. Você não vai conseguir passar a sua vida inteira levando com a barriga. Porque quem tem Jesus no coração não vive mais segundo os seus padrões, não vive mais segundo as suas vontades, não faz mais o que eu acho. A minha vida já não me pertence mais, a minha vida pertence a Cristo. É por isso que quem tem um encontro com Deus, ela começa a deixar de ser menos egoísta, pensar menos nela. Gente, eu estava olhando a nossa equipe lá trabalhando no encontro. Todos nós que fomos trabalhar, pagamos para ir trabalhar. Pagamos porque lá o local cobra a estadia. Pagamos porque precisa comer, né? Então precisou comprar as comidas. A igreja não tem nenhum fim lucrativo com esses encontros. Mas a gente tem gasto, né? Então a gente precisou pagar. Todos nós que servimos lá pagamos. E eu estava olhando para as pessoas servindo lá, os irmãos servindo. As nossas outras igrejas que vieram fazer parte desse encontro, vieram e falaram: pastora Cris, o que tem aqui em Tijucas, pastora? Esse povo servindo com alegria. E daí eu olhei, e eles ainda pagaram para servir, eles pagaram para trabalhar. Porque é isso que Deus faz na vida de uma pessoa. Deus não nos deu a salvação. Deus não nos deu a cura, a libertação só para a gente. Deus nos deu para dar, para abençoar. Quando nós temos um encontro com Deus, nós não conseguimos só olhar para a nossa vida, deitar no nosso sofá, simplesmente trabalhar, voltar para casa, descansar, ter momentos de lazer. Nós não conseguimos. A gente entende que Deus está fazendo algo. Deus está fazendo uma obra e é um
privilégio fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Quando nós temos um encontro com Deus, nós não conseguimos viver uma vida a par, uma vida à mercê, não. O povo lá na igreja está fazendo as coisas, mas eu estou lá em casa, eu não faço nada. Nós não conseguimos. Sabe, queridos, nós não conseguimos. Então Jacó, ele volta e se conserta com seu irmão. E ele tem uma nova experiência com Deus. Jacó também, num terceiro momento, a Bíblia diz que ele tem uma luta com Deus, na verdade, com um anjo do Senhor. Quero convidar você, por fim, para abrir lá em Gênesis 32, do 26 ao 28. Gênesis 32, capítulo 32. Estou aqui em Levítico, meu Deus. Gênesis 32. Troquei minha Bíblia, gente. Essa é uma Bíblia de estudos, então ela tem bastante coisa no meio dela. Ela é bem legal. Mas eu estava tão acostumada com a minha Bíblia velhinha, que agora eu estou me acostumando com essa aqui. As folhas dela são extremamente fininhas. 32. Todo mundo achou? Amém? 32, do 26 ao 28. Vamos ler ali o que diz ali. Então o homem disse, o homem é o anjo, tá? Jacó está lá, a Bíblia diz que ele está lutando a noite inteira com o anjo. Esse foi o terceiro encontro dele com o anjo do Senhor. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu, não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó, a Bíblia diz que Jacó ficou a noite inteira naquela luta ali com o anjo. E ele até saiu com a perna ferida, ele saiu manquinho dali, porque o anjo tocou a vida dele. Queridos, quando nós temos a consciência da presença de Deus, a gente agarra no Senhor e fala, Senhor, eu me recuso a sair desse lugar sem a tua presença. Sabe, essa tem sido a minha oração. Eu falo, Senhor, eu não quero fazer isso aqui se você não estiver comigo. Senhor, eu não quero limpar o chão dessa igreja se tu não estiver comigo. Senhor, eu não quero fazer nada se tu não estiver comigo. Porque nós entendemos que o que nós temos de mais precioso é a presença de Deus. Sabe, quando nós temos um encontro com Deus, nós somos transformados. De enganador, como Jacó saiu, né, de uma situação terrível, de discussão com seu irmão, de mentiras, ele passa a ter uma nova identidade. Israel, a partir de Jacó, ele teve 12 filhos, que foi as 12 tribos de Israel, que tem até hoje lá no país de Israel. Deus muda a vida desse homem, Deus muda a história desse homem, Deus muda a família desse homem. Mas eu quero dizer para você, não é fácil. Não é fácil, é uma luta diária. Se você olhar para a Bíblia, você não vai achar um homem perfeito. Todos eles, alguma coisa eles tinham, alguma dificuldade, alguma limitação, algum pecado oculto, algum pecado aparente, alguma coisa. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia, ela é o nosso manual. É para a gente olhar para ela e enxergar pessoas como a gente. Pessoas falhas, sabe, nós temos visto muitas pessoas sendo atacadas pelo inimigo, muitas pessoas queridas inclusive, que nós amamos, pessoas caindo em pecado, pessoas se afastando de Deus. Não estou falando aqui da igreja não, estou falando de fora daqui da cidade, pessoas que a gente conhece, caminhou de perto, tinha comunhão e intimidade, e a gente olha para essas pessoas e fala, meu Deus, quando a Bíblia diz que nós temos que vigiar.
que nós temos que cuidar. Só existe um lugar seguro para nós, e esse lugar seguro é na presença de Deus. Não se apoie na força do seu próprio braço. Não ache que você está, eu já estou espiritual o suficiente. Não, eu já estou crescido o suficiente. Nós precisamos dia após dia nos encontrarmos com o Senhor. E para finalizar, eu queria convidar você, não precisa abrir, vou pedir para colocar aqui Apocalipse 2:4. Apocalipse 2:4 fala assim: contra você, porém tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembra do teu primeiro amor, da primeira paixão por Jesus? Talvez você fale assim, mas eu nunca tive isso. Então pensa aí numa pessoa que você se apaixonou, aquele primeiro amor. A gente tem isso com Deus também. Talvez você aceitou a Jesus há muito tempo. Talvez você já teve um encontro com Jesus há muito tempo. Mas talvez você abandonou esse primeiro amor. Sabe aquele amor assim, ó, que o coração chega a disparar, que você começa a suar assim quando você vai ver a pessoa. Isso acontece muito na adolescência, né? Os adolescentes, a mão começa a suar. Ai, meu Deus do céu, meu cabelo tem que estar legal, a minha roupa tem que estar legal. Gente, é esse amor que nós temos que ter por Deus. Nós temos que ansiar a hora de estar na presença de Deus. Nós temos que ansiar por estar na presença de Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Sabe, muitas coisas acontecem na nossa vida para nos preparar. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos e a você pensar. Quais têm sido as tuas lutas? Quais têm sido as tuas dificuldades? Quais têm sido os teus temores? Quais têm sido as tuas dores, as tuas vitórias? Não importa o que você esteja passando, Deus quer ter um encontro contigo. Deus quer ir ao teu encontro. Se você estiver no teu momento mais feliz da tua vida, Deus quer ter um encontro contigo todos os dias. Se você estiver no poço mais profundo de tristeza, Deus quer ter um encontro com você. O Senhor quer ter um encontro com você hoje. O Senhor quer ter um encontro com você lá no secreto.